Salve primeiro ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Elianos para mais um vídeo, mais uma aula de física. A aula de hoje será sobre a grandeza física velocidade, né? O que ela mede, de fato, os tipos de velocidade que nós iremos estudar ao longo do curso de física, beleza? Se a classificação da grandeza de velocidade, se ela é escalar ou vetorial, tudo bem? Então nós vamos falar basicamente hoje sobre essa grandeza que é a grandeza velocidade. Bem, para poder saber o que é velocidade, a grandeza física, a velocidade média de fato, nós vamos pegar um exemplo aqui, um exemplo bastante comum para a medição dessa grandeza de velocidade. Eles pegam na apostila, na página 37, ele fala, né, da prova dos 200 metros rasos, né, de atletismo, aonde o corredor, ele faz um corredor de alto nível, né? Ele faz esse percurso de 200 metros em aproximadamente 20 segundos. Eu vou pegar o recorde mundial, tá? O recorde mundial dos 200 metros rasos é do jamaicano Usain Bolt, né? Que todo mundo deve conhecer, né? A maioria da galera pelo menos conhece. E o Usain Bolt, ele percorreu a distância de 200 metros em 19,19 segundos. 19 segundos e 19 centésimos. Beleza? E a velocidade média do Usain Bolt nesse percurso foi de aproximadamente 37,4 km por hora, né? Beleza? Essa velocidade de 37,4 km por hora que o nosso corredor Usain Bolt desenvolveu, ele não reflete exatamente a realidade do movimento. Aí você vai falar assim, como assim? Na verdade, essa velocidade média que eu falei é como se ele tivesse percorrido os 200 metros de ponta a ponta nessa velocidade de 37,4 km por hora. Que não foi bem isso que aconteceu, porque na verdade o corredor, né, de atletismo ele não começa largando já a 37 km por hora. Ele está em repouso, ele está parado, ele larga, né, tem a largada, ele sai do repouso, há a variação de velocidade, ele chega numa velocidade máxima que vai além dos 37 km por hora, 37,4 km por hora. Depois desse pico de velocidade, ele pode sofrer uma redução por conta do desgaste físico, né, que é imenso, e ele chega na linha de chegada, né, depois de um certo tempo. O que eu estou querendo dizer então? Essa grandeza que eu estou falando da velocidade média, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, ela não reflete a realidade do movimento. Porque, na verdade, nessa mesma prova que o Usain Bolt bateu o recorde mundial dos 19 segundos e 19 centésimos, ele chegou a atingir, no seu auge, a velocidade de 43,7 km por hora. Ele chegou a atingir essa velocidade, só que não dá para segurar muito tempo por conta do desgaste físico. Então ele reduz um pouco e fica lá na casa dos 35, 34 km por hora, que ele consegue manter por mais tempo. Tudo bem? Então a média é de 37,4 km por hora. Se eu conheço o percurso, a distância do percurso, que eu conheço, né, 200 metros, né, no caso aqui do Usain Bolt, e eu consigo cronometrar o tempo que ele percorreu medir o tempo, né, que ele correu esse percurso, eu consigo determinar a velocidade do atleta, né? Então o que a velocidade mede de fato? Ela mede a rapidez do objeto, do móvel em estudo, né? Como assim rapidez, professor? Então é como se fosse uma razão, né, de uma distância, uma razão entre a distância e o tempo que esse corpo demorou para realizar o movimento, né? No caso seria a corrida dos 200 metros rasos, né? Rasos porque sem barreira, tá, galera? Tem nada a ver com natação não, tá? É atletismo. Então, se eu tenho a distância, eu conheço a distância e eu tenho o tempo que ele realizou esse percurso, eu consigo determinar a velocidade de um corpo. Beleza?
Outra coisa importante, mesmo a velocidade média, mesmo vamos supor que o Usain Bolt não tivesse ganho essa prova, né, não tivesse batido o recorde mundial, a velocidade média ele poderia atingir essa velocidade máxima de 43 km por hora e não ganhar a prova. Pode acontecer, porque na verdade o atleta de alto nível, ele vence a prova não é porque ele chegou na maior velocidade, é porque ele conseguiu manter uma média alta durante todo o percurso. Tudo bem que pode acontecer de um atleta chegar no meio durante 20 segundos e atingir uma velocidade mais alta que o primeiro lugar, só que o primeiro lugar conseguiu manter uma média mais consistente. E ele consegue. Se ele manter a média mais consistente, ele vai ser mais rápido e, consequentemente, ganha uma prova de atletismo. Beleza? Bem, primeiro nós vamos falar da velocidade escalar média. Né? Velocidade escalar média. Então, é um tipo de velocidade que não depende da orientação. Não é necessária orientação para determinar essa velocidade. Né? Então, por isso que é escalar. Média, que é o exemplo que eu acabei de falar da corrida dos 200 metros rasos de atletismo. Né? Então, ele dá uma média, uma estimativa da velocidade. Se eu substituir o corredor que sai do repouso, atinge aquela velocidade máxima de 43 km por hora e chega na linha de chegada em 20 segundos mais ou menos, é a mesma coisa, eu substituo como se eu tivesse um móvel que percorre a velocidade média de 37 km por hora durante todo o período. Seria a mesma coisa. Então é uma estimativa, é uma noção que nós temos de rapidez. Beleza? Porque alguma alma da nossa sala do primeiro ano que assistiu minhas aulas vai chegar e vai falar para mim: poxa, professor, mas velocidade não é uma grandeza vetorial que você falou lá nas primeiras aulas? Sim, velocidade em sua natureza ela é uma grandeza vetorial. Tanto que a gente tem alguns livros, principalmente nível de física de nível superior, que substitui a expressão velocidade escalar pela palavra rapidez. Rapidez. Beleza? E em vez de escrever VM, né, que é a velocidade média, ele usa a expressão, a letra S, para indicar velocidade. S por causa do inglês, né? Speed. Tudo bem? E velocidade, que seria a grandeza vetorial, eles usam a palavra V. Tudo bem? Poxa, professor, mas por que você usou aqui o VM para indicar velocidade escalar média? Porque tem uma diferenciação. Depois, quando eu chegar em velocidade média ou velocidade vetorial, você vai ver qual que é essa diferença. Tá? Então, conforme eu falei, a velocidade escalar média ela é a razão entre o espaço percorrido, a distância percorrida de um móvel, em relação, e a variação de tempo, e o intervalo de tempo. Beleza? Outra coisa importante. Aqui eu coloquei um ΔS aqui. Beleza? Qual que é o perigo que pode acontecer? Vamos supor que eu tenha dois pontos aqui. Eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B. Ok? Aí tem uma linha que liga esses dois pontos. Deixa eu desenhar essa linha aqui. Eu tenho uma linha que liga esses dois pontos aqui. E eles estão separados uma determinada distância um do outro. Tá? Pode ser duas cidades, dois pontos, quaisquer, enfim. Beleza? Então existe uma distância entre eles. Se o móvel ele sai do ponto A e vai até o ponto B, ele sai do ponto A e vai até o ponto B, vamos supor que a distância seja de... Vamos supor que seja daqui até Taubaté, vai, de Ubatuba até Taubaté. Vamos supor que esse percurso fosse possível fazer em linha reta. A distância daqui até Taubaté, eu sei que na vida real, tá? A distância daqui até, de Ubatuba, a cidade que eu moro, até Taubaté, em linha reta, na verdade é de 65 km. Só que quando a gente pega o carro e vai até Taubaté, a estrada é muito longe de ser uma linha reta. É uma rodovia super sinuosa. E a distância entre Ubatuba e Taubaté
através da rodovia que liga essas duas cidades, é de 95 quilômetros. Então vamos supor que esses 95 quilômetros sejam percorridos em linha reta, beleza? Então eu saio aqui, vamos supor que o ponto A seja a cidade que a gente mora, Ubatuba, e o ponto B seja a cidade de Taubaté. Então, e supondo que essa distância seja uma linha reta, né? Então vai ser de 95 quilômetros. Vamos supor que agora de manhã eu pegue meu carro e vá para Taubaté. Beleza? Qual que vai ser o meu deslocamento escalar? Que nós conversamos sobre isso na aula passada, o meu ΔS. Qual que vai ser o meu ΔS e qual que vai ser meu espaço percorrido, que é o meu D. Quando você tem apenas um movimento de ida, não tem problema nenhum. Aí vai acontecer que o meu deslocamento escalar, minha variação de posição, é igual ao meu espaço percorrido, que vai ser igual a 95 km. 95 km. Ótimo. Então, tanto se eu usar ΔS ou se eu usar o D para calcular a velocidade, né, vai dar o mesmo resultado, não tem problema nenhum, né, se eu for utilizar o cálculo da velocidade. Vamos supor que eu demore... Meu intervalo de tempo que eu demorei para percorrer foi de 2 horas. Né? Como é uma razão entre espaço percorrido e variação do tempo, eu chego lá, a velocidade média é igual a 95 dividido por 2, né? Vai dar 42,5 km por hora. Né? Que eu percorri 95 km em 2 horas, logo vai ser 42,5 km por hora. Daqui a pouco eu vou conversar mais sobre unidades de medida de velocidade. Beleza? Então não houve inversão. Mas vamos supor... Tá, beleza, eu fui até Taubaté e... Depois que eu cheguei em Taubaté, eu precisei retornar por essa mesma rodovia até um ponto C. Até um ponto C. Vamos supor que seja a cidade de São Luís do Paraitinga, que fica entre Ubatuba e Taubaté. Para quem não conhece a região, né? A rodovia termina lá em Taubaté, só que passa pelo meio da cidade de São Luís do Paraitinga. Tudo bem? E a distância de São Luís do Paraitinga até Taubaté dá mais ou menos, tá? 40 quilômetros. Qual que foi a minha velocidade escalar média? Beleza? Então, no caso da velocidade escalar média, o que eu faria? Agora houve inversão de movimento, né? Se eu fosse calcular o meu ΔS, o meu ΔS, lembra que o meu ΔS, meu deslocamento escalar é minha posição final, mesmo a minha posição inicial. Isso nós vimos na aula passada. Tudo bem? Vamos colocar o Ubatuba como a origem. O ponto é posição igual a zero, né? Eu percorro 95 quilômetros até Taubaté. Taubaté está na posição igual a 95, só que São Luís do Paraitinga é 95 menos 40. Né? Então, quem que é a minha posição final? É o 95 menos 40, que vai dar 55 quilômetros, né? Porque aí o Batuba estaria a 55 quilômetros de São Luís do Paraitinga. Quem que é a minha posição inicial? É o zero, né? Que eu comecei aqui em Ubatuba, de acordo com minha referência aqui, seria o quilômetro zero. Beleza? Então, meu deslocamento escalar, minha variação de posição vai ser de 55 km, levando em consideração apenas minhas posições inicial e final. Mas qual que foi o meu espaço percorrido? Eu fui até Taubaté, eu percorri 95 km, ok? E voltei mais 40 km, então eu percorri 95 mais 40. Então minha distância percorrida, meu D, é o deslocamento, eu vou chamar de deslocamento 1, que é minha ida até Taubaté, mais o meu deslocamento 2, que é até Taubaté até São Luís do Paraitinga. Então vai dar 95 mais 40
meu espaço percorrido foi de 135 quilômetros. Aí eu pergunto para vocês, na hora de calcular minha velocidade escalar média, quem que eu utilizo? O meu espaço percorrido ou o meu deslocamento escalar? Na velocidade escalar média, meninos, você vai usar o D. Você vai utilizar o espaço percorrido, que é o que me interessa. Realmente, quando a gente vai calcular consumo de combustível, tempo de viagem, a gente sempre vai utilizar o espaço percorrido. Tudo bem? Então, a minha velocidade média escalar, ela seria de 135 quilômetros dividido por Taubaté São Luís do Pariti, acho que dá 2 horas, dá meia hora. Então eu coloco o tempo que eu levei até Taubaté mais o tempo que eu levei até São Luís do Pariti, que foi de mais de meia hora. Então, dividido por 2 horas e meia. Beleza? Aí fazendo a conta de 135 quilômetros dividido por 2 horas e meia, então vai dar uma velocidade média de aproximadamente 54, aproximadamente não, deu exatamente, né, 54 km por hora. Então essa foi minha velocidade escalar média. Porque se eu falar apenas velocidade média, é outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Beleza? Então, na verdade, a velocidade é uma grandeza vetorial, que eu vou explicar daqui a pouco, só que também existe a velocidade escalar, que na verdade a gente chama de rapidez, né? Velocidade escalar média ou rapidez média. Né? Tem muitos livros de física que fazem essa diferenciação. Se eu falar apenas velocidade média, eu estou falando do aspecto vetorial. Quando eu falo velocidade escalar média, eu falo no aspecto escalar. Tanto que, como a velocidade escalar média, só toma cuidado, tá, gente? Que, como é soma dos deslocamentos, eu pego um trecho, eu tenho um comprimento. Eu pego o trecho, outro comprimento. Eu pego outro trecho, outro comprimento. Então, esses comprimentos, essa soma desses deslocamentos, vão ser sempre positivos. Então, a velocidade escalar média, na verdade, ela é, como o nome fala, ela é escalar e vai ser sempre positiva e é o que a gente realmente usa no nosso dia a dia, tá? Para na hora de calcular tempo de viagem, né? Por exemplo, vou viajar daqui até São Paulo. Aí eu conheço a distância daqui até São Paulo e eu sei o tempo que eu vou levar, é a velocidade que eu vou a velocidade que eu vou desenvolver, a velocidade média, né, que eu vou desenvolver nessa viagem. Tudo bem? E conforme eu falei, né, a velocidade escalar média, ela não expressa a realidade do movimento, ela apenas te dá uma estimativa. Tem um outro tipo de velocidade, né, que reflete melhor a realidade de um determinado movimento, que eu vou falar já sobre isso. Tudo bem? Então, próximo tópico. Essa velocidade que realmente reflete a realidade é chamada de velocidade escalar instantânea. Velocidade escalar instantânea. É naquele momento. Quando a gente calcula a velocidade média, é durante todo o tempo que a gente estudou o movimento. No caso, por exemplo, dos 200 metros rasos do atletismo, é durante os 20 segundos os 20 segundos da corrida, né? Agora, na velocidade escalar instantânea, por exemplo, vamos pegar o mesmo exemplo do atletismo. Os atletas estão aqui no ponto A, largando, certo? A pista ela tem um formato tem uma curva, né? E depois tem a reta de chegada até o ponto B. Beleza? Os atletas começam correndo no ponto A? Não. Então, no instante igual a zero, que é o instante de largada, a velocidade do atleta naquele momento é zero. A velocidade no ponto A ele é zero. Beleza? Aí fui dado o tiro de largada. A ordem de largada. Largou. Os atletas vão lá, percorrem essa curva aqui e entram na reta. Quando eles entram na reta,
é um dos pontos, de acordo com os estudos lá dos profissionais de educação física, que eles atingem o ápice da velocidade. É onde eles desenvolvem maior velocidade. Então seria mais ou menos aqui nesse ponto, no instante igual a mais ou menos 10 segundos, é o instante que a velocidade está no seu ápice, né? Que é de mais ou menos 40, vamos botar 42 km por hora aqui, para arredondar. Então, no instante igual a 10 segundos, o corredor está a 42 km por hora. E quando ele chega no instante depois de chegada, que é de mais ou menos 20 segundos, 19 segundos, vamos botar 20 segundos aí, que 19 segundos é recorde mundial, né? Então, um corredor de alto nível corre mais ou menos 20, 21 segundos, 22 segundos, né? A velocidade do atleta é de mais ou menos 32 km por hora. Então, naquele instante, igual a 20 segundos, ele está na velocidade de 32 km por hora. Tem um exemplo na apostila sobre velocidade escalar instantânea, que é o lance do radar de trânsito. O que acontece? Antigamente, como não se tinha a tecnologia que nós tínhamos hoje, as autoridades de trânsito, em um determinado trecho, eles pintavam duas marcas no asfalto. Aqui é uma marca 1, aqui é uma marca 2. Essa distância aqui é conhecida. Beleza? É uma distância D. Aí tinha alguma autoridade de trânsito com um relógio na mão e cronometrava quanto tempo o carro ele demorava para chegar da marca 1 até a marca 2. Então, se tinha um intervalo de tempo que ele percorria essas duas marcas aí. Se eu tenho a distância e eu tenho tempo, e velocidade escalar, né? A velocidade escalar é distância dividida pelo tempo, né? Só que quando você tinha uma distância muito grande entre os dois, entre essas duas marcas, o que poderia acontecer? O motorista ele poderia chegar acima do limite de velocidade da marca 1, só que ele passa pelo guarda na marca 2 numa velocidade menor. Então o risco de erro da autoridade de trânsito seria grande. Que assim, é que vocês ainda não têm idade para dirigir ainda, mas por exemplo, pega eu dirijo, né? Então eu pego uma estrada em linha reta. E eu sei que tem um radar. Eu conheço a rodovia, eu sei que tem um radar a uma determinada distância de mim. O que o motorista normalmente faz? Ele reduz a velocidade para passar pelo radar, né? Com medo de tomar multa, tal. Tem gente que está correndo, na hora que vê o radar, chega em cima do radar, né? Em cima que eu falo uma distância, sei lá, de 100 metros antes, e reduz e passa pelo radar dentro da velocidade permitida. Beleza? Tanto que hoje nós temos os radares inteligentes, né? Vocês pegam. Tem radar que consegue detectar a velocidade do carro a 1 km de distância, mais ou menos. Tá? Que são os radares inteligentes. Tem muito pelo interior do estado aí. Né? Principalmente em estados em linha reta, né? O radar consegue detectar o carro a 1 km de distância. Ele sabe já, bem antes do carro passar pelo radar, ele já detecta a velocidade do carro, né? Mas como é que os radares funcionam? Ele tem um sensor que detecta o carro e essas duas marcas aqui que eu dei no exemplo anterior, né, na época manual, eles reduziram o espaço entre essas duas marcas. Porque quanto menor o intervalo de tempo, mais precisa é a extração, né, da velocidade entre essas duas marcas aqui. Então, em vez de pegar uma velocidade média que é uma distância grande, eu vou pegar a velocidade naquele instante. Então, quanto menor o intervalo de tempo para percorrer essa distância, mais precisa é a velocidade. Então, em vez de eu pegar a velocidade de todo o... Em vez de pegar a velocidade média, eu vou pegar a velocidade instantânea. Tanto que eu até coloquei aqui a notação matemática.
É mais por curiosidade, tá? Quem não entendeu, eu vou traduzir aqui. Que a velocidade escalar instantânea, que é só V, né? Vm é velocidade média. Quando é só o V, é a velocidade instantânea. Então, a velocidade instantânea é o valor da relação de espaço pelo tempo. Espaço pelo tempo é velocidade, tá? Então, é o valor que a velocidade assume quando o espaço de tempo, né, fica muito pequeno, quando ele tende a zero. Então, o que significa o espaço de tempo tender a zero? É quando for instante a instante. Beleza? Então, quando eu pego fenômenos que têm espaço de tempo muito pequeno, vamos supor, eu deixar essa caneta cair no chão, né? Acho que, se não me engano, acho que demora menos de um segundo para chegar no chão. Então, aí vou ter que pegar instante a instante, por tempo igual a 0,1 segundos, por tempo igual a 0,2 segundos, por tempo igual a 0,3 segundos. Então, você vai perceber que a distância da caneta em relação ao chão, né, que seria seria meu ponto de referência, a distância em relação ao chão vai diminuindo, né? Porque tem a força-peso. Aí vai ser explicado tudo quando a gente chegar lá em queda livre, tá? Movimento retilíneo uniformemente variado. Mas o que eu quero que vocês entendam é como o meu fenômeno é muito rápido, então o intervalo de tempo entre uma posição e outra que a caneta está em relação ao chão, ela é muito pequena. Então ele tem uma velocidade escalar instantânea, né, em cada ponto. Então a velocidade escalar instantânea é a velocidade medida momento a momento. Beleza? Bem, como a velocidade é uma grandeza física, ela pode ser medida e ela pode ser quantificada, né? Se ela pode ser quantificada, pode ser expressa através do seu módulo, sua intensidade e sua unidade. Qual que é a unidade da velocidade? Pessoal, no sistema internacional, que eu até destaquei aqui, ó, no SI, tá? Quando eu pego essa notação aqui, U e o V entre parênteses, eu quero dizer que é a unidade da velocidade, da grandeza física velocidade. Tudo bem? Então a velocidade é uma unidade de espaço dividido por uma unidade de tempo. Tá? No sistema internacional, a unidade de espaço é o metro. E a unidade de tempo no sistema internacional é o segundo. Então é o metro por segundo. Essa é a unidade do sistema internacional. Mas ela isso não quer dizer que ela é a única. Tem várias outras unidades de velocidade. Uma que a gente usa bastante, mais do que metro por segundo. A gente usa o quilômetro por hora. Se você for pegar um carro, uma moto e olhar o velocímetro, que é o aparelho que mede a velocidade de um veículo, ele está graduado, ele está expresso em quilômetros por hora. Outras unidades que vocês podem ver encontrar. Por exemplo, centímetros por segundo. Por exemplo, você vai querer saber o movimento de uma formiga. Por exemplo, a formiga é bem pequena, né? Então você quer saber a velocidade da formiga. Você não vai expressar em metros por segundo. Você pode expressar em centímetros por segundo, que é o universo reduzido onde a formiga se movimenta. Outra unidade também. Por exemplo, quem acompanha esportes a motor, ou quem joga videogame, que é o meu caso, né, jogos de corrida, por exemplo, tem alguns jogos que a velocidade é expressa nessa unidade aqui, mph. mph significa milhas por hora. Tá? Essa é a unidade de velocidade do sistema americano, porque milha é uma unidade do sistema americano de unidades de comprimento. E uma milha, para a título de informação, uma milha equivale a 1,6 quilômetros. Tá? Também conhecido como 1.600 metros. Né? Tudo bem? Então, milha é uma unidade de velocidade bastante utilizada no sistema americano de unidades.
Ok? Eu já vi outros também como polegada por segundo, né? Então, se você tem uma unidade de comprimento dividido por unidade de tempo, você pode ter certeza que nós estamos tratando de uma unidade de velocidade. Beleza? Situação que vai acontecer muito agora, né, durante o nosso ano aqui de física, né, agora no primeiro ano do ensino médio. Situação que pode ocorrer, a velocidade está sendo expressa em km por hora. Né, e eu preciso converter para metros por segundo. Como é que eu faço para converter uma unidade para outra? Por que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora? Vou explicar aqui rapidinho. 1 km por hora. Se eu converter quilômetro para metro, 1 km tem 1000 metros. 1 hora tem 60 minutos, que tem 60 segundos. Então é 60 vezes 60. Então é 1000 metros dividido por 3.600 segundos. Porque 60 vezes 60 dá 3.600. Pessoal, se eu dividir em cima e embaixo por 1000, né, por questões matemáticas eu tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então aqui eu simplifico aqui, ó, vai dar 1, e aqui eu simplifico, vai dar 3,6. Então 1 km por hora equivale a 1 sobre 3,6 metros por segundo. O 3,6 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Né? 3,6 vezes 1 é 3,6. Então, só eu inverter aqui, colocar o metro por segundo à esquerda, 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Então, eu provei matematicamente que 1 km por hora equivale... que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Então, resumindo, quando eu quero transformar metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Quando eu quero fazer o contrário, quilômetro por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Tá? Exemplo. Eu quero transformar 108 km por hora em metros por segundo. Beleza? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 3,6, que equivale a 30 metros por segundo. Aí vamos perguntar para mim, para que eu vou transformar unidade de velocidade? Porque o que pode acontecer? Eu posso ter a unidade de velocidade em km por hora, a velocidade dada em km por hora, e a unidade de tempo dada em segundos. Ó, então eu tenho uma unidade de tempo aqui, 2 unidades de tempo aqui. Eu tenho que converter para a mesma unidade de tempo. Senão, não tem sentido físico isso. Ou então, ou você transforma quilômetro por hora para metro por segundo, né, que você vai dividir por 3,6, ou você transforma segundo em hora. Beleza? Ou você transforma segundos em horas. Porque 1 segundo equivale a 1 sobre 60 avos de hora. Não, 1 sobre 60 avos não. 1 sobre 3.600, né? De hora. Isso daqui eu acho mais trabalhoso. Então é melhor transformar a velocidade. Tá? Aí fica a critério de vocês. Mas eu sempre prefiro transformar a velocidade. Tá? Vai ter alguns exercícios que vai precisar transformar a velocidade, outros vão precisar transformar o tempo. Aí a gente vai ver isso com calma nos exercícios. Beleza? Tem situação que está em minutos, o tempo. Né? Então você vai ter que transformar minutos em segundos ou em horas. Né? Então você não pode deixar 2 unidades de tempo diferentes no mesmo problema. Beleza? Bem, a gente falou da velocidade escalar. Nós falamos da velocidade escalar média e da velocidade escalar instantânea. Agora nós vamos falar da velocidade vetorial. Velocidade vetorial.
Bem, a velocidade escalar, nós falamos que é o espaço percorrido, que é a soma de todos os deslocamentos que o móvel sofreu, dividido pelo tempo. Essa é a velocidade escalar média. Agora, quando falar apenas velocidade média, nós estamos nos referindo à grandeza velocidade na sua essência, na grandeza vetorial velocidade. Aqui eu dei um exemplo. Eu tenho um móvel que ele está na posição A. Posição A, não, vou chamar de posição 1 aqui. Posição 1. E ele veio para a posição 2. Posição 2. Tá? Então ele sofreu um deslocamento escalar. Né? Ele saiu de 1 e foi para 2. Tá? E aqui eu tenho essa notação aqui. Ó. O módulo da velocidade de 1, o valor da velocidade de 1 é igual ao valor da velocidade de 2. Então ele está fazendo um movimento nessa pista circular aqui com a mesma velocidade, no sentido horário. Aí eu pergunto para vocês, a velocidade de 2 é igual à velocidade de 1? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Então, gente, a resposta é não. Por quê? Porque apesar dos vetores V1 e V2 terem o mesmo comprimento, ou seja, o módulo, né, os valores das velocidades são os mesmos, a direção e o sentido da velocidade mudam. Porque aqui no ponto 1, a velocidade 1 ela está horizontal para a direita. Tá? Para a direita. Beleza? E a velocidade 2 ela está vertical para baixo. Então mudou a direção e o sentido do movimento. Tá? Então mesmo com o módulo da velocidade sendo o mesmo, o comprimento do vetor velocidade nos dois pontos seria o mesmo, né? Só que a direção e o sentido muda. Então a velocidade está variando. Beleza? Então essa é a natureza mesmo da grandeza de velocidade. Ela é uma grandeza vetorial. Beleza? E o vetor velocidade, ele tem a mesma direção, e mesmo sentido do vetor de deslocamento. Do vetor ΔS, tá? Pessoal, lembra que eu falei para vocês que o VM, a velocidade escalar, eu estava usando a notação VM. Para diferenciar da velocidade vetorial ou da velocidade média, né, que eu não uso a palavra escalar aqui, eu coloco uma flechinha em cima. Tá? E para vocês não confundirem o ΔS do deslocamento escalar, que tem uma flechinha, com ΔS lá do espaço percorrido da velocidade escalar, tá? Então, em vez de usar ΔS lá na velocidade escalar, eu uso D, que é espaço, distância percorrida, para não confundir. E ΔS eu uso para variação de posição, que é um vetor. Tá? Galera, um outro motivo por que a velocidade vetorial média ela tem a mesma direção e o mesmo sentido de ΔS. Vamos pensar. ΔS dividido por ΔT é a mesma coisa que ΔS vezes 1 sobre ΔT. Tá? Aí é propriedade de multiplicação de fração, tá, gente? Isso aí é coisa do 6º ano do ensino fundamental. ΔS, que é o deslocamento, que é a variação de espaço, que é o deslocamento escalar, é uma grandeza vetorial. Então esse ΔS aqui, ó, gente, isso daqui é uma grandeza vetorial. E o 1 sobre t, ele é uma grandeza, tempo é uma grandeza escalar.
Uma grandeza escalar. Então eu tenho um escalar multiplicando o vetor. Infelizmente, eu não sei por que cargas d'água, a parte de vetores do primeiro ano do ensino médio, ele está muito rápido. Né? Porque a parte de vetores, o que nós aprendemos a fazer operação de vetores? Nós aprendemos apenas a fazer adição vetorial. Né? Que eu tenho dois vetores, eu tenho um vetor para cá e outro vetor, sei lá, para cá, né? Então eu tenho um vetor A e um vetor B, né? A gente somente sabe fazer isso daqui, ó, vetor A mais vetor B, que seria o meu vetor resultante, que nós vimos na aula de vetores. E o meu vetor resultante, ele sai do primeiro vetor e vai até o último vetor. Então esse cara aqui seria o meu vetor resultante. Tudo bem? É só isso que nós vimos na aula de vetores. Mas por que eu estou falando de operações de vetores? Porque é o seguinte. Quando eu tenho um número escalar, quando eu tenho um escalar multiplicando uma grandeza vetorial, eu mudo apenas o comprimento do vetor. Não se esqueça que nós estamos tratando de grandeza vetorial. Grandeza vetorial tem módulo, direção e sentido. O módulo, ele na verdade é o comprimento do meu vetor. Né? Então vamos supor que o meu deslocamento esteja para cá. Ó. Aqui seria meu ΔS. Tá? E esse deslocamento ele saiu de um ponto A para o ponto B e demorou um intervalo de tempo, ΔT. Né? Então eu multiplico 1 sobre ΔT vezes ΔS, que é vetorial. O que vai acontecer? Então vai modificar apenas o tamanho do meu vetor. Mas a direção e o sentido da minha velocidade, direção e sentido da minha velocidade é o mesmo do meu deslocamento escalar. Essa é a explicação por que a velocidade vetorial ela tem a mesma direção, no mesmo sentido da minha variação de posição, ou seja, do meu deslocamento escalar. Beleza, meninos? Então é o seguinte, 42 minutos de vídeo, eu vou dar um tempo, né, para vocês respirarem, né, e vai ter uma parte 2 com exercícios. Eu não sei se eu falei isso na aula passada, agora não me recordo, mas qual que vai ser a minha dinâmica, tá, enquanto estiver fazendo aula online? Cada assunto terá no mínimo 3 aulas. Uma aula de teoria, uma aula de exercícios daquela sessão de atividades e uma aula da correção dos exercícios que eu vou recomendar como sugestão de tarefa mínima. Tá? Quando a aula não estiver muito longa, eu emendo a primeira com a segunda aula. Eu tento fazer tudo em uma aula só para fazer menos vídeos, né? Que também, senão, vou passar a vida toda fazendo vídeo aqui. Comprido, né? Como a aula de hoje não deu tempo de fazer isso, então eu vou fazer em 3 aulas. Então a próxima aula vai ser os exercícios, as atividades referentes a esse assunto da velocidade. Beleza? Então até daqui a pouco. Estou de volta aí já já. É nóis.